está inscrito, ative aí no sininho e também se inscreva. Peça mais conteúdo para que eu possa estar trazendo então para vocês o que eu tenho de conhecimento. E essa é a primeira aula que eu vou trabalhar um pouco sobre a introdução do Linux e vou trabalhar no formato dessa primeira aula comentando um pouco sobre o curso, a introdução, a evolução do Linux, o seu início, o nascimento desse sistema operacional, o crescimento e a sua popularidade e também como está o Linux hoje e para concluir aí o fechamento dessa primeira aula. Essas aulas eu quero trazer de uma maneira rápida, fácil, né, sem muita enrolação, onde eu quero trabalhar diretamente então com vocês o conteúdo, preparando vocês para uma certificação que é muito importante, que é o Linux Essentials. E a primeira introdução é eu falar um pouco sobre o que é esse Linux, o que é esse sistema operacional. O Linux é então um sistema operacional que ele tem o código aberto e ele permite então que as pessoas vejam, modifiquem o seu código e é amplamente utilizado em muitos servidores no mundo todo, em desktops, dispositivos móveis, sistemas embarcados. Mas como ele começou? Então, nessa aula de hoje a gente vai descobrir um pouco sobre isso. O início desse sistema operacional, ele foi fascinante, né? Com a evolução de um sistema e a sua história começa aonde a criação do Unix, um sistema operacional que era fechado e foi desenvolvido nos anos de 1970 e, e alguns estudantes dos Estados Unidos eles tinham então uma ideia de criar um sistema operacional que fosse livre, ao qual todo o código pudesse ser aberto e todo o código pudesse ser visto, onde ele posso acrescentar, onde eu posso melhorar, onde eu posso trazer aquilo que eu acho que pode ser melhor ali dentro do meu sistema operacional. E pensando nisso, esses estudantes criaram um projeto chamado Projeto GNU. E quem encabeçou esse projeto foi Richard Stallman, né, um dos fundadores do Projeto GNU, um programador influente, então iniciou na década de 80, então com o objetivo de criar o primeiro sistema operacional livre. Embora o projeto tenha criado muitas das ferramentas, ainda faltava algo específico, que era o kernel, o núcleo desse sistema operacional, ao qual na época eles não tinham ainda a tecnologia para aquilo que eles queriam criar com esse sistema. Futuramente ele foi criado, né, o projeto Herd, mas no momento eles não conseguiram e eles criaram várias ferramentas como calculadora, né, bloco de notas, entre muitas ferramentas ao qual foi utilizado então para esse sistema operacional. Porém ainda faltava esse núcleo, que era realmente a parte principal para o início desse sistema. E o Linux vem então com o nascimento do criador então desse kernel, desse núcleo do sistema operacional, que foi em 1991 por um estudante também da ciência de computação que morava em Helsinki, aonde ele trabalhou muito, querendo mesmo essa ideia de desenvolver algo ao qual pudesse também melhorar e criou então o seu primeiro kernel com software livre, usando a base Unix, como nós vimos anteriormente, de 1970. Ele combinou então o kernel, com as suas ferramentas do projeto GNU, dando resultado a um sistema operacional chamado GNU Linux. E esta combinação foi a base para o sistema operacional que nós conhecemos hoje. O seu crescimento e a sua popularidade. O Linux cresceu rapidamente devido à sua natureza aberta e colaborativa. Como muitos sistemas operacionais vieram através dessa ideia onde eu possa criar aquilo que
realmente eu quero acrescentar as coisas. Existe até um documentário ao qual o Richard Stallman ele compara o código aberto como se fosse uma receita de bolo, né? E essa receita de bolo você pode, ao passar para alguém, a outra pessoa pode acrescentar ingredientes, melhorar e deixar do jeito que realmente ela gosta. E o sistema operacional ou software com código aberto vem com essa filosofia de realmente você poder acrescentar, de você melhorar e usar para aquilo que realmente você precisa. E com isso, diversas distribuições foram criadas. As mais conhecidas hoje são o Red Hat, o Debian, o Ubuntu, que surgiram para atender então diferentes necessidades dentro da comunidade de no Linux e dentro das empresas. E a comunidade global desses desenvolvedores contribui e ainda contribuem para melhorar e expandir esse sistema operacional no mundo todo. O Linux hoje está na maioria dos servidores que nós conhecemos. Só para ter ideia, ele tem, né, um cluster que é utilizado na NASA, a IBM e grandes empresas realmente têm utilizado em seus servidores esse sistema operacional. As empresas têm adotado também o sistema operacional como uma ferramenta até no desktop, por ser um software livre e a grande maioria das vezes também gratuito, fazendo com que haja essa possibilidade de um maior custo-benefício utilizando esse sistema. E nós podemos ver hoje em dispositivos móveis e também em sistemas embarcados, em carros, que nós podemos ver esse sistema operacional que está atuante, ou seja, esse sistema operacional hoje está em quase tudo. E é um sistema operacional robusto, seguro, poderoso, que realmente nós precisamos entender um pouco sobre ele para que possamos ver o que ele realmente tem feito no nosso dia a dia. E essa aula eu termino aqui. Como eu falei, quero trazer aulas curtas para que você conheça um pouco mais, sempre baseado naquilo que realmente vamos trabalhar, que é a certificação do Linux Essentials. E para mais para uma conversa e que a gente possa estar trabalhando com outros temas, pode entrar em contato comigo. Aqui está meu site, rafaelgross.probr, aqui é a minha rede social e também meu e-mail. Espero ter ajudado. Nos vemos logo, onde eu prepararei a segunda aula sobre esse tema. Comente aí se você quer alguma coisa específica, se você quer realmente quer entender de mais alguma coisa sobre o Linux, e eu posso estar trazendo para vocês. Um grande abraço, nos vemos em breve.